Meus queridos, sejam bem-vindos a mais um SAFcast, nosso 39º episódio. Já tá ficando aqui muito episódio, hein? Esse podcast para ensinar você, nosso colega advogado, a ser mais empreendedor, mais empresário, pensar no seu negócio, não ficar só pensando na técnica, pensar em prospecção, em gestão, em marketing, em vendas, enfim, entender que a sua advocacia é um negócio. Hoje estou recebendo ele, meu querido sócio, como co-host aqui, Patrick Lima. Tamo junto, seja bem-vindo, meu irmão. Tamo junto, meus queridos. Tamo junto demais. Sempre um prazer estar aqui. Junto com esses feras, né? O SAF, meu... Dois convidados hoje aqui sócio, de peso. meu amigo, meu mentor. E aqui hoje 2 convidados de peso, 2 referências, 2 pessoas que a gente admira bastante, que vão falar aqui com a gente. É um prazer estar aqui. Vamos lá. Hoje a gente vai receber um cara que é advogado há mais de 15 anos. Ele começou lá atrás, lá em 2010, 2011, a fazer SEO no Google. E tá colhendo muito fruto disso aí. Ele também tem um canal com mais de 100 mil inscritos no YouTube. Ele é pai da Clara e pai do João Marcelo, meu querido xará, com 2 L's ainda. Marcelo Benevides, seja bem-vindo, meu irmão. Pô, muito obrigado, cara. Só tenho a agradecer a você, ao Patrick aqui por todo esse tempo que a gente tá juntos aí, né? Acho que já tem uns mesezinhos. Já tem. E eu costumo dizer que a gente acha aquilo que a gente tá procurando, né? E eu tava procurando realmente alguém que pudesse me dar esse up, que pudesse contribuir para o escritório, não só para o escritório, mas para mim, né? Porque a gente vai conversar hoje aqui. Vamos falar de tudo. Vamos falar de tudo. A gente sabe que a mentalidade é o primeiro ponto que tem que mudar na cabeça do advogado, né? Exato, então, cara. Sim, isso me ajudou muito a melhorar ainda mais a minha mentalidade, de ser uma mentalidade próspera, de ser uma mentalidade visando ali realmente a prosperidade. Abundância, né? Abundância, né? Exato. E não só se contentar com migalhas, enfim. Exato. Literalmente migalhas, né? Fico feliz de receber aqui, meu querido. Tamo junto. E também estamos recebendo a digníssima esposa dele, Ellen Benevides. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Marcelo. Tamo junto. Vamos falar um pouquinho de família, de negócios em família, mentalidade. Vamos lá. E aí, meu querido, queria começar esse papo aqui perguntando pra você. Hoje, quem é o Marcelo, cara? O que você faz? Você é advogado? Atua em que área? Me conta um pouco do que você faz hoje, 2023. Depois a gente vai puxar lá atrás. Legal. Hoje, eu tenho um escritório, né, de advocacia, eu sou o CEO desse escritório. Uhum. O escritório não chega a ser um full, mas ele tem várias áreas, né? Ele tem família, tem previdenciário, tem sucessões, desportivo, a gente trabalha com os casos também de violência doméstica. Mas... Imobiliário você mexe lá também, né? Imobiliário, né? A gente mexe também. A parte de regularização de imóveis é muito forte lá no escritório. Uhum. Eu tenho uma formação de imobiliário, prestei serviço durante muito tempo para a instituição financeira na parte imobiliária, né? Então, isso deu uma bagagem boa. Mas, falando no Marcelo... Você quer saber o Marcelo profissional ou o Marcelo pessoal? Os dois. Legal. Lá. Eu acho que o Marcelo hoje, o profissional, eu acho que eu sou advogado, claro, né? Estou advogado, na verdade, né? Mas eu sou muito mais o cara da estratégia e do planejamento do que o empresário com inscrição na OAB. O empresário com inscrição na OAB. O SAF meteu essa na gravação, achei genial essa semana. Empresário com a OAB. Exatamente. Porque é aquilo que você fala, né? A gente tem que estar preocupado com aquilo que realmente vai gerar crescimento para o escritório, fazendo coisas que fogem do operacional, fazendo coisas que fogem ali do dia a dia para o escritório poder se desenvolver. Então, acho que hoje profissionalmente, eu sou muito mais o cara executivo da estratégia, né? De criar a estratégia, de montar ali e tal. Tenho lá a minha sócia que está lá, Maria, um abraço para você, que ela cuida do operacional, fica lá no salão lá com os advogados e tal, dando orientação com os estagiários. Mas hoje eu sou esse cara. Eu sou o cara mais ali que é o cérebro do negócio, né? Tem o Pink e o cérebro, eu sou o cérebro. Exatamente, meu querido. Mas essa que é a parte mais importante. Ser um empresário do escritório. Sim. Ellen, e você? Tem uma corretora de seguros? Me conta como que funciona, o que você faz hoje, profissionalmente. Depois eu vou voltar no pessoal, tá, Marcelão? Boa. Me conta. Então, a gente estava até conversando em off, né, que eu tive uma corretora anteriormente, e a gente desfez sociedade, e eu e Marcelo, a gente definiu
ter essa aliança também na parte profissional. Além do Sócios nosso de casamento. vida, né, cara? Sócios de vida, com certeza. Sim, nos unimos nesse propósito e pensamos em algo diferente, até porque o nome da corretora é seguro.com, algo totalmente voltado para a parte digital. Moderno, né? Sim. Uhum. E aí ele fica na parte estratégica, porque, na verdade, ele abriu um pouco a minha mente nesse sentido, né? Porque eu era do operacional, eu era que, né? E ele foi abrindo a minha mente nesse quesito. E aí, a gente lá trabalha com vários ramos. Vários tipos de seguro. Vários seguros, plano de saúde empresarial, seguro de vida, tem a parte que é de benefícios e a parte patrimonial, que é que a gente mais atua. Sim. Então, é alto... Tem muito cliente advogado lá? Sim. Aí, ó, você, colega amigo advogado que tá assistindo esse podcast aqui na descrição tem um contato dela para você entrar em contato se você precisar de algum tipo de ajuda com seguro, precisar, principalmente, ó, quem não tem ainda seguro de responsabilidade civil e de seu escritório, entre em contato com ela e faça, tá? Pra Como ontem. é que chama a empresa? Seguro.com. Seguro.com. Tá aqui na descrição o contato dela, tá? Vocês entrarem em contato. Show de bola, que legal. Sócio de vida, né, cara? Sócios de vida, sim. Acho que a gente vem de famílias humildes, né? Então, traduzindo, a gente era pobre, né? Foi crescendo na vida junto. A gente sempre teve esse foco de, cara, a gente precisa evoluir. Sempre foram empreendedores os dois, assim? Sempre tiveram essa veia? Não. Eu lembro até uma vez que eu trabalhava por um escritório, eu prestava serviço por um escritório, né? Como associado. Isso lá em 2008, né, vida? E a Ellen, ela me fez uma pergunta que me gerou um impacto. A gente tava voltando de ônibus, tava indo pra casa dela, pra casa da mãe dela, que ela morava ainda com a mãe. E ela virou e falou assim, o que você construiu até hoje? Qual foi o que você fez até hoje? Você construiu nada, né? E, pô, cara... Gente... Aquilo me pegou. Aquilo doeu. Aí, ó, verdade sendo ditas depois de 20 anos. Porque ela eu lembro que estava conversando sobre faculdade e ela queria fazer administração. E porque a irmã, parece que a irmã fez administração, né? Na verdade, porque eu entrei na faculdade com 17 anos, comecei fazendo direito até o 4º período, parei, fui, né, pra administração, aí parei. E aí eu tava falando sobre voltar a estudar e escolher uma faculdade para fazer. E aí nisso que gerou aí esse eu assunto. falei, olha, eu acho que a administração, você vai fazer o quê? Você vai trabalhar para uma empresa e tal, quanto ganha e tal. Sim. E eu comecei a fazer esses questionamentos e, era muito novo, né, cara? Então, e aí ela falou, mas você construiu o quê? Eu falei, não, eu não construí, mas eu vou construir. E ali foi a fagulha, né? Eu falei, porque eu falei assim, tem uma coisa que eu sempre falei quando eu tava na faculdade, o advogado que é pobre é porque ele não sabe o caminho, não é possível. Porque não dá pra você ser pobre sendo advogado, porque são muitas possibilidades. Sim. É o famoso leque de oportunidades, né, cara? Sim, é muita coisa, cara. E minha mãe falava isso, cara. Um beijo, mãe. Minha mãe falava, te amo. Ela falava, filho, você tem que fazer direito, porque direito vai te dar muitas possibilidades, você vai poder fazer concurso. Minha mãe é concursada, né? Meu pai e mãe concursados, então o sonho deles era o quê? Que eu fizesse concurso. Eu falei, não quero fazer Não chegou a fazer nunca? Nada? Então, eu fiz uma prova, cara. Foi o único concurso que eu fiz. Eu tenho até um amigo que passou nessa prova, que era estagiário comigo. A gente é amigo até hoje, Adilson. E ele passou pra SEAP, que é hoje é a Polícia Penal, né? Polícia Penal hoje é. Enfim, e passou, tá lá. E, graças a Deus, eu não passei, né? Porque talvez se eu tivesse passado, a minha história seria outra, né? Sim, enfim. Teria parado, né? Mas aí, falando dessa questão dela, eu falei sobre isso e eu, conforme o tempo foi passando, eu fui falando, cara, eu posso ter um escritório, um dia eu vou ter um escritório. Isso era 2008, quando deu esse gatilho. Isso era 2008, né? Eu tava trabalhando num escritório que era punk, contencioso de massa, punk. Aquele advogado associado tradicional, né? E eu sempre trabalhei com estagiário também, era contencioso de massa. Com instituição financeira, contencioso de massa. Então, acabou que chegou uma hora que eu não estava aguentando mais ficar nesse escritório. E aí surgiu uma oportunidade para ir para uma empresa de cobrança. Fui para essa empresa de cobrança. E nessa empresa de cobrança, eu tive a oportunidade de ter a primeira sociedade, que foi a Diniz e Benevides, né?
E sou muito grato a eles também, porque abriram as portas para mim, me deram uma mentalidade de empreendedorismo dentro da advocacia. E era você mais um cara? Era eu mais um cara, e só que a empresa de cobrança era enorme. Era tipo 50 funcionários, né, amor? A Ellen ainda mantém, inclusive faz seguros lá para eles até hoje, para os sócios, né, deles. Então, você saiu de boa? Saí de boa. E sou muito grato a eles, ao Finken, ao Diniz. Sim, deixando só um adendo que esse início, né, de sociedade também pôde proporcionar para que eu saísse de CLT para fazer o curso de corretor, de custear a parte desse curso. Foram caminhando junto mesmo, né? Sim. Sim, aí eu falei, não, tu tem que ser corretora, cara. Tu quer fazer faculdade? Faz a faculdade, então, de tecnóloga. Sim, só pra ter o superior e poder... Aí ela fez a faculdade de tecnóloga. Depois de tecnóloga eu fiz do corretor. Essa primeira sociedade foi que ano? A minha foi em 2011. 2011. Já tinha essa mentalidade mais empreendedora de... Então, eu sempre tive assim... Eu não sabia como, Patrick. Eu não tinha o know-how do negócio. Mas eu pensava, cara, eu tenho que arrumar um jeito aqui de fazer isso. Virar. O escritório é uma empresa. O escritório tem que ser uma empresa. Eu tinha essa cabeça, mas eu não sabia nada. Totalmente cru. E aí, na Diniz Benevides, eu fiquei até 2013. E quando foi 2013, chegou no final do ano, eu tinha acabado de comprar meu primeiro apartamento. Né? E tipo... Vamos desfazer a sociedade, não tá funcionando e tal. Por quê? O que aconteceu? Cara, visão desalinhada? Visões diferentes, né? De negócio. E eu já tinha meio que minha marca pessoal, assim, a galera já procurava você, né? Já me procurava, porque eu já tinha muita coisa na internet. Né? Então, muita gente me procurava para fazer direito do consumidor e me procuravam para fazer correspondente jurídico, ao ponto que eu montei uma equipe de correspondente jurídico para fazer no Rio inteiro. Enquanto isso, o cara que faz... Olha, como é que é a mentalidade de empreendedor. O Lana não tá aqui, que a gente tava conversando isso. Porque, cara, todo podcast que a gente grava aqui, a gente consegue conhecer um pouco mais da história, né, dos advogados. E aqueles que têm mais sucesso, geralmente, eles já têm um traço de empreendedor lá de trás. Sim. Só que aí entra o que ele falou desde o início, que foi uma das coisas que foi virada de chave, que é a mentalidade. Exato. Tá mais importante que técnica, mas já ter a mentalidade, já conseguir pensar, enxergar dentro de um negócio possibilidade de fazer esse negócio alavancar, contando com mão de obra de outras pessoas que vão te ajudar na construção desse negócio. Sim. E entender que é uma empresa, entender que não é simplesmente execução do serviço, tem toda uma estrutura por trás disso, e a mentalidade é que faz essa virada. Eu acho que esse é um ponto que a gente vê como característica de muita gente que consegue decolar desde o início, é o quê, cara? É ter essa visão. E acho que é uma das coisas que são mais importantes e é o que a galera deixa pra trás. Porque a gente preocupa muito em aprender técnica e aprender, mas esquece de mudar a mentalidade. Esquece de mudar a cabeça, né, cara? Exatamente. Sim. E eu, na verdade, foi até um ponto que eu não falei aqui, mas na verdade eu sempre fui um cara muito comunicativo, fui um cara da venda. Eu fui vendedor, trabalhei na Taco. Durante uns 2 ou 3 anos eu fiquei na Taco. E isso, eu vendia roupa. Na verdade, antes de trabalhar na Taco, eu lá no Rio, não sei se vocês já ouviram falar, tem a famosa Feira da Uruguaiana. É tipo a 25 de março de São Paulo. Então, eu lá em 1999, eu peguei dinheiro emprestado com a minha avó. Olha que loucura. Minha avó que fez o crowdfunding, né? A minha avó, o aporte inicial. O aporte inicial me deu dinheiro para eu comprar. Eu fui e comprei roupa. Porque eu tava fazendo o primeiro ano da faculdade, né? E minha mãe não tinha dinheiro, meu pai também não tinha condição, meu pai ainda era vivo nessa época. E eu fui lá e comprei. E eu trabalhava como sacoleiro. Então eu ia na casa das pessoas, comprei um monte de roupa e ia vender as roupas na casa das pessoas. Então... Se virando desde cedo. Desde cedo. E era uma mentalidade de, eu preciso ter o meu dinheiro. Exato. E trabalhando com venda. Sim. Né? Isso foi uma escola pra você, com certeza, né? Com certeza. Na Taco Street também. Intelligence. Na Taco, então, cara, porque na Taco você faz tudo, né? Na Taco você era o caixa, você era o cara que limpava, você era o cara que arrumava o calceiro, a arara e atendia o cliente. Então, assim, isso me ajudou muito a me formar
Sou grato a eles, porque me ajudou muito a me formar mesmo como ser humano, né, cara? Sim. Porque você bota a mão na massa, você trabalha Natal, aquela loucura, parece dar uma feira de Marrocos, você não entende nada, Sim. loja lotada, calça era R$19, cara. Não. Calça era R$19. Então, Sim. assim... E, pô, foi uma época que me ajudou muito também, cara. Porque eu sou um cara competitivo. Então, eu queria ser o primeiro, né? Queria ser o primeiro. Então, eu ficava fazia louco. Acontecer. Leonino, com ascendente em Leão. Aí, ó, meu filho vai nascer também leonino. Vai ser um ótimo sim. Aí, tá vendo? Cara, me conta uma coisa aqui. Aí você saiu lá do... Era Diniz e Benevides? Diniz e Benevides. Saiu e falou, vou abrir o meu agora. Agora é só meu. Foi isso? Não. Aí o que acontece? Eu tinha essa equipe de correspondência. Aconteceu tudo ao mesmo tempo. A sociedade, ela foi desfeita, não tava meio que funcionando, porque eu cuidava. Minhas ações de consumidor, que eu já tinha procura, dava entrevista e tudo, ações de consumidor e a questão da correspondência, que eu fazia na época, pode falar aqui ou não? Pode, tranquilo. Eu fazia a época para Privalha, né? Um escritório me contratou de São Paulo, que inclusive queridíssimos, a VLL, que é o Vinícius, cara, é o Renato. Eles são... Esqueci o nome da menina, que é a esposa do Renato. Depois vão me Era matar. mais uma sócia. Cara, e assim, a gente se conectou muito. Pessoas do bem, pessoas honestas, pessoas, sabe... Isso tudo... Aí a gente ficou... Eles ficaram com a gente até bem pouco tempo atrás. Eles ainda utilizavam a equipe que a gente tem de correspondente para fazer algumas coisas. Porque com a digitalização... Diminuiu a demanda, né? Diminuiu tudo. E também eles tiveram um processo interno, fizeram algumas correções que diminuiu o número de ações consideravelmente da Privalha. Mérito todo deles. Mas aí diminuiu também a minha demanda de audiência, de correspondência. Principalmente audiência. Porque naquela época era juizado... Putz, sim. Rio de Janeiro inteiro, preposto. Estado inteiro, preposto advogado. E a gente começou a fazer isso, e quando a gente, no mesmo ano, final de 2012, né? Foi final de 2012 que a gente se mudou, foi 5 de janeiro de 2013, lá para o primeiro apartamento lá na Araguaia. Quando chegou lá, eles falaram, não vamos continuar mais a sociedade. Eu tinha acabado de comprar um apartamento. Eu falei, tá, tudo bem. Eu já tinha minha marca, né? E já tinha ali a questão do correspondente. Veio o correspondente e falou, Marcelo, vamos ter que rever tudo aqui no nosso contrato de prestação de serviço, que não tá dando, não. Então, o valor que você tá cobrando tá muito alto. Falei, pô, mas o valor aqui é diferenciado, eu assumo responsabilidade, a gente tem um contrato de responsabilidade civil, você sabe que, pô, pode contar comigo e tal, não sei o que, não tá dando. A gente vai ter que mexer nisso. E aí reduziram para menos da metade do que eles me pagavam, né? E aí eu falei, cara, e agora, amor? O que a gente faz? Como é que eu vou fazer? Eu tava começando com a corretora. Isso era que ano? 2014, talvez? 2013. E a gente tinha acabado de se mudar. Ela tava começando com uma amiga que depois fez a sociedade e trabalhava numa sala no centro, né? Que era tipo várias corretoras. Uma assessoria, né? Que tinha eles ganhavam um percentual do que elas faziam, né? Sim. E aí eu inclusive fiquei indo nessa sala, utilizei algumas vezes essa sala como advogado lá em 2013, ó, como é que 10 anos muda as coisas, né? Aí eu fiquei indo pra lá e tal, não sei o que, eu falei, olha, o negócio é o seguinte, a gente precisa dar um jeito na nossa vida. Vamos ver, bom, não dá, porque a gente tá morando na freguesia, quem é do Rio, sabe? A freguesia pro centro, naquela época o trânsito era terrível, a gente não tinha carro. Sim. Não tinha carro, cara. Depois a gente até comprou um carrinho, com muita dificuldade, né? Mas eu falei, pô, eu tinha que pegar um ônibus todo dia. Não, pô, vamos ver uma sala aqui. E aí a gente viu uma sala, que é o mesmo prédio, de 10 anos atrás. Vimos uma sala, começamos a conversar com o dono da sala, que é praticamente dono do prédio todo, né? Tem muitas salas ali no prédio. E aí o cara gostou da gente e tal. Virou meu cliente, meu parceiro. Virou meu cliente também. Até hoje. Até hoje. Tem vários processos dele lá no escritório. Gente boníssima. São os anjos que aparecem no caminho da gente, né, cara? Que anjo. Pô, eles são sensação muito grato também ao Mitarages, outro aí. Muita gratidão mesmo a ele. E aí a gente alugou uma sala e dividia a sala. Então era corretora de seguros e escritório. Aí eu falei, cara, mas não tá dando, eu preciso de uma secretária. A gente brigava muito também. Nessa época você já tava ganhando uma proporção por conta do SEO. Você já fazia desde a estrada. Sempre teve, né? Quando começou a fazer, já pingava sempre.
procura ali de coisa de telefone que não foi entregue, telefone que... o aparelho que não quiseram consertar, coisas nesse sentido, né? Coisas assim, bem, bem simples, assim, não era um ticket alto, né? Só que aí tinha um relativo volume, então eu conseguia ter alguma coisa ali para manter a gente, né? Top. E quando eu saí também da sociedade, alguns clientes que eram da sociedade, algumas empresas, quiseram vir ficar comigo, né? Eles falaram, não, a gente vai ficar com você. Quer você. Quero você. Queria você, não queria o escritório, queria o Marcelo. Você quer a nossa ponte aqui, então isso também ajudou bastante, né? Porque compôs ali a receita junto com o correspondente, consumidor e tal. E aí chegou um momento que a gente alugou essa sala, a gente começou eu falei, não dá, tem que botar uma secretária aqui. Aí contratei a secretária. Aí beleza. Começamos, tá muito pequeno aqui, não dá pra gente ficar aqui não. Aí não foi coisa de quê? Não teve nem um ano. Acho que menos de um ano eu já mudei para uma outra sala no mesmo prédio, né? Que inclusive essa sala também hoje faz parte lá da nossa estrutura. Já é uma das. Uma das, faz parte da nossa estrutura. E a gente tá lá até hoje, né? Ela ficou numa sala, né? E eu fui a gente tem outra, o escritório tem 2 salas no quarto andar, no mesmo prédio. E aí, cara, lá em 2013 começaram só vocês dois, então. E tinha essa equipe de correspondente, tinha uma pessoa. Como é que foi crescendo o time? Então, aí eu tinha um amigo que foi sócio, né? Que não é mais sócio, mas a sociedade terminou, mas nesse meio do caminho você teve outro sócio? A amizade tive. Aí eu fiz o Marcelo Benevides, Sociedade de Advogados, né? Que é o que existe até hoje. Na verdade, a gente está trocando de nome para Advogados Associados. E ele ficou um bom tempo comigo, né? Lá. Era sócio ou era associado? Era sócio. Sócio era mesmo. Sócio, né? Trabalhou durante muito tempo com o pai dele e tal. É um cara muito bom de operacional, né? Técnico, né? Muito bom técnico, de fazer audiência, de sustentação e tal. E eu cuidava mais da parte estratégica, né? Só que aí ele decidiu sair, né, na pandemia, né? Ele falou, não, um pouquinho antes da pandemia ele decidiu sair. E desde então eu meio que assumi, fiquei no escritório sozinho, né? Era tudo. Aí eu comecei, né? Tipo, eu lembro que eu tive uma conversa com o meu primo, que ele falou assim, cara, quanto que você dava aí pro teu sócio e tal? Como é que era essa divisão? Eu falei, cara, ele ficava com 50% aqui, mas 50% de quê? 50% dos contratos. Eu falei, não, mas ele não dividia... Não entrava no custo? Na despesa? Ele, não. Eu falei, Marcelo... Não faz sentido, irmão. Quanto que custa um advogado para você colocar aí para trabalhar contigo? Eu sei lá, uns 3 mil. Ele, cara... E quanto que ele tá ganhando? Pô, 30. O que tá faltando para você contratar essa pessoa, né? Sempre me davam umas catucadas assim. Aí eu falei, realmente. Aí eu contratei uma advogada que ficou lá comigo uns 2 anos também, 1 ano e pouco. Né? Ela ficou lá bastante tempo. Que ela... Operacional zona. Operacional Você nunca foi o cara do operacional, né? Cara, vou te falar, muito pouco. Eu também, muito pouco. Muito pouco. Eu montava mais uma coincidência aí, ó, além do nome com 2 L's. Sua mãe que quis colocar esse nome com 2 L's, por quê, cara? Não, eu vou te falar, pelo seguinte, meu avô é Marcelo, só que era com L só. Ela falou, não, vou fazer diferente, bota com 2 L's. A minha, sabe por que a minha colocou com 2 L's? Por causa do número de letras. Caraca. Ela não queria ímpar. E Marcelo tem 7, Marcelo com 2 L's tem 8. Olha que loucura. Então Numerologia. Legal. Mas aí foi contratando a galera, foi crescendo o time, foi trazendo o pessoal. Aí logo quando o Rodrigo chegou, eu falei, cara, a gente precisa de um estagiário. Aí contratamos um estagiário, já tinha uma secretária, né? Tava nessa primeira salinha, depois alugou mais uma e foi crescendo. Exatamente. Aí eu contratei mais um advogado, eu falei, não, acho que a gente tem que expandir para as outras áreas, né? Aí eu falei, não, isso aí é contigo, tal, não vou mexer porque eu não sei e tal. Falei, então tá. Eu comecei de esportivo, era de esportivo e entretenimento. Né? Eu falei, de esportivo e entretenimento é uma área boa, acho que a gente vai ter pouca concorrência aqui. Vou começar a caçar alguém para trabalhar aqui no escritório com a gente para compor o nosso time. Sim. Tem que ser uma pessoa que tenha nossos mesmos princípios e tal, que se incorpore na cultura do escritório e tal, beleza. Aí veio um advogado muito bom, cara. E hoje em dia ele é Polícia Federal. Ele é Polícia Federal. Foi ele, inclusive, que prendeu. Não sei nem se eu posso falar isso, mas foi ele que prendeu o cara no Rock in Rio. Teve um MC no Rock in Rio que foi preso. Então foi ele que prendeu. Eu falei, cara, foi tu? Fui eu, pô, e tal, não sei o quê. Era um advogado ótimo. O Nicolas, muito bom.
E logo depois veio outro... Precisar de alguma coisa, tem a Safra Araújo aí. Tamo aqui. Depois veio outro advogado de desportivo também, que tá comigo até hoje, tá há 5 anos comigo, que é o Leonardo. O Leonardo, que ele que cuida das todas as questões de desportivo do escritório, tá morando em Orlando, mas hoje com essas questões... Consegue fazer de onde estiver? Tudo. E aí eu falei, pô, a gente precisa e tal. E aí um outro amigo meu que hoje é associado do escritório também, que foi meu estagiário num escritório que eu trabalhei também em 2007, eu acho, né? Mais ou menos. 2007, veio como advogado agora? Agora veio como advogado, cuida das questões de violência doméstica, né? E aí eu comecei a crescer a equipe, né? Porque eu pensei e falei, legal, a gente já tem demandas de imobiliário e família, né? Que família, inclusive... Isso aí eu tenho que entregar os louros ao Rodrigo. Ele falou, vamos fazer família é bom e tal. E eu fiquei reticente, né? Não conseguia vislumbrar, assim, muita coisa, né? E aí ele falou, não, vamos fazer, eu gosto, vamos fazer, vamos começar a abordar isso, vamos... E eu falei, beleza, então a gente começou a abordar, começamos a fazer bastante coisa, vídeo no YouTube, artigo e tal. Muito pouco anúncio. Isso lá atrás... Isso já foi em 2014, 2015. Mas ainda é lá atrás, pra falar de digital, pô. Lá atrás. Começou cedo no digital. Lá atrás. E aí a gente... Tudo mato. Era tudo mato. Aí a gente começou a produzir ali, né, e tal. E, na verdade, ele me dava a ideia, mas na hora de fazer os vídeos, né, Rodrigo? Era você que tinha que fazer. Ele ficava com a cara feia, falava, cara, vamos fazer e tal, não sei o quê. E eu puxava ele, né? Eu falei, não, vamos fazer nós dois falando e tal. Pô, e hoje ele sabe que isso é super importante, né? Ele tem o escritório dele, né? Ele sabe que isso aí faz toda a diferença, né? A pessoa te vê você falando sobre determinados assuntos, né? Dá muita segurança, autoridade, né? Gatilho da autoridade, né? Sim. E aí eu fui compondo a equipe, fui trazendo mais gente e tal. E fui estudando bastante, né? Eu acho que eu tive um salto quântico na minha vida em 2018. Por quê? Então, cara, a galera tem algumas pessoas que têm preconceito com coach, né? Ah, eu gosto pra caralho. Você fez qual? Eu gosto. Então, meu primo, ele é coach, né? Hoje em dia ele tá mais focado na galera de desenvolvimento humano. Você não falou dos eventos? Ele faz evento, enfim, ele é um cara que, tipo, também veio de família pobre, a mesma origem que eu e tal. Eu gosto muito dele, amo ele, cara, e ele me ajudou muito, porque todas essas questões de mentalidade, crença. Quem pensa enriquece, poder do hábito. Sim. Qual foi até um livro que ele indicou pra você? Ele é Febracis, não? Cara, ele fez com a Tânia Zambon, se eu não me engano. Só que ele foi para os Estados Unidos e aí ele pegou a nata, né? Tony Robbins pra lá. Tony Robbins fez o evento lá do T. Harv Eker, do Segredo de Mente Milionária. Ele bebendo de lá e eu bebendo com dele. Então, assim, a minha vida tava toda zoada, eu tava gordo pra cacete. Foi ajeitando tudo. Ele falou, cara, vamos fazer um processo de coach contigo, né? Tem que acordar às 5 horas da manhã. Todo esse negócio aí que a galera fala e que nego acha que é balela, mas que não é. E não é. Não é. E aí eu comecei, tu tem que ler o livro, tu tem 2018 isso? Isso, 2018. Eu tive uma virada também com coach em 2019. Boa. Fumava pra caralho. Fumava muito. Fumava tipo um maço por dia. Caraca. De cigarro de palha. Aqui em Minas fuma muito isso, né? Cigarro de palha. Fumava pra caralho e assim, cara, não sabia o que eu ia fazer da vida. Tava perdidaço. Aí eu fiz o método CIS lá no Rio. Foi isso que a gente tava falando. Paulo Vieira, né? Foi lá onde a gente tava falando aqui do Rio Centro. Foi lá no Rio Centro. Fiz lá e aí, pum, transformou. Geral. Aí depois de lá as coisas foram só encaminhando. Vários desbloqueios, né? Total. Então, aí ele começou a me colocar na linha. Ele falou, cara, tu tem que fazer caderno de gratidão, tu tem que fazer declarações, afirmações, isso, todo dia. Sim. Constância, você tem que fazer isso. Aí me deu o Poder do Hábito. Qual foi o livro que fala até sobre... o Poder do Agora. Poder do Agora. Falou, passa pra Ellen. E aí a gente começou a conversar muito, eu comecei a ler muito, né? Em 2018 eu acho que eu li uns 15 livros. E um livro, inclusive, que é um livro velhinho, que é Psicocibernética, é o nome do livro. É a arte de... Esqueci o nome agora, daqui a pouco eu dou uma olhada aqui. Que é um livro branco com um detalhe rosa. Que ele fala muito sobre mentalidade, como você se vê, como você se enxerga, né? É um cara que é PhD, psicólogo e tal. Sim. Eu posso, eu consigo. Cara, aí eu comecei a estudar isso, quem pensa enriquece e tal, não sei o quê. E aí a minha vida, cara, mudou completamente. Sim. Eu não queria fazer anúncio,
né? Era uma crença que eu tinha, que eu achava que anúncio não era uma coisa. Ele falou, cara, faz anúncio. Bota R$30, pede pro teu designer fazer, bota R$30 e faz. E começa a fazer. Eu comecei a fazer, e naquela época, pô, era o valor do clique, lead. Era tudo muito mais barato que hoje, né? Pô, concorrência muito menor, leilão muito menor. Não, fora a questão dele ter tido a coragem de fazer numa época que, pô, hoje ainda você tem regulamentação, hoje em dia já tem muita gente fazendo, mas na época ninguém fazia, o pessoal só mete o pau. Se hoje já mete o pau, imagina como é que era lá atrás. Exato. E só um ponto interessante dentro do papo que a gente tá falando desde o início, Ellen, você nesse processo, principalmente nesse momento especificamente. Então, eu sempre... Como é que vocês pararam de brigar? Eu queria saber isso. Como é que vocês pararam de brigar? Anos. Eu acho que a gente... Porque eu acho que o desafio de trabalhar junto é esse, né, cara? Eu acho que uma coisa que me ajudou muito, né, que eu não falei aqui, que o Thiago também pegou no meu pé e que agradeço muito a ele, foi meditação, cara. Eu acho que durante um bom tempo eu tive uma constância muito boa na meditação. E a meditação, cara, é uma coisa incrível, porque ela muda a forma como você reage às coisas, né? Então, eu era um cara muito impulsivo, muito explosivo. Eu também era. Muito, mas eu era muito. Então a gente brigava, porque ela também é, né? Aí pronto. Sanguínea, eu também sou e tal. Enfim, aí a gente conseguiu, com isso, eu acho que eu fui melhorando nesse sentido, né? E acho que as coisas foram melhorando. E também, a gente ficou um tempo na igreja, né? A gente ficou um bom tempo na igreja, tendo um acompanhamento próximo e tal. Então, assim, hoje a gente não frequenta mais nenhuma denominação, né? Porém, o que a gente aprendeu de princípios, né, eu falei bíblicos, isso aqui né? num podcast esses dias, você acredita? O que a gente aprendeu de princípios bíblicos que estão lá, de tudo, cara. Tudo. E a gente era estudioso. Forma de levar a vida, né, cara? Forma de levar a vida. Também fui criado dentro da igreja. Hoje não sou mais, mas você leva. Isso fez também... mesmo na igreja a gente ainda brigava muito, né? Porque eu, como sou um cara muito intenso, eu queria muito que... Eu achava que a igreja ia resolver todos os problemas da nossa vida. E não é assim. A gente tem que ter autorresponsabilidade. Exato. Né? Se não me engano, até o Paulo Vieira que fala sobre isso. Tem um livro sobre isso, né? Exato. Um livrinho pequenininho, muito bom. Vermelhinho dele. Você tem que ter autorresponsabilidade para resolver as coisas. Você não pode delegar tudo para Deus, né? Então, muitas vezes eu queria delegar tudo para Deus, né? E aí, acho que amadurecimento. Acho que é a resposta. Sim, né? eu ia falar sobre isso. Eu acho que com a idade, assim, a gente vai mudando, vai aprendendo, vai crescendo, se desenvolvendo, enfim, isso faz parte. Sim. Agora, assim, eu sempre percebi no Marcelo, ele falou assim, lá atrás, ele falou assim, o que você construiu? Na verdade, não foi algo para ferir ele, mas porque o Marcelo, ele tinha um perfil, como é que eu posso dizer? Ele era muito, sonhava muito, e aí tudo bem, só que eu tinha que trazer sempre ele muito pro pé no chão, pra realidade, pra realizar, né? Construir e tudo mais. Não chegar daqui e dar um passo pra cá, né? Pra cima, assim. Sim. Mas degrau por degrau. E aí isso foi fazendo também a diferença. Agora... A gente briga até hoje, mas... É normal, né? É diferente. Mas eu tinha perguntado dela, porque quando você estava contando aí desse processo que você passou, você falou que foi crucial, você falou que até seu primo, acho que passou um livro para passar para ela e tal. Então, assim, esse apoio, principalmente nesse momento de transição, de mudança de mentalidade, a família em si, ter uma pessoa do seu lado que te leva para frente. Porque, assim, você poderia, assim como muitas pessoas talvez passaram por essa oportunidade de ter essa transformação, só que ao invés de ter alguém do lado que levava pra frente, era alguém que aprisionava. Exato. Não vai por aí. Mas é só Não, cara, não. É uma pessoa que, isso aqui vai ser melhor. Você tem potencial, você tem onde chegar. Vai, cara. Uma pessoa que te apoia, que te leva junto. Então, essa importância, assim, que também dentro desse cenário de construção de tudo que você conseguiu ter durante esse tempo, tudo que você conseguiu avançar, também tem essa importância fundamental, né, cara? Fundamental. Na verdade, até nessa questão do primeiro apartamento que a gente comprou, né? Até vou contar aqui uma história. Essa história é boa. A gente morava em Copacabana. E a gente morava de aluguel. Só que para você comprar um apartamento em Copacabana, o apartamento pode estar detonado, tipo, 1 milhão pra cima. E o apartamento muito ruim. E aí eu falei assim, a gente precisa comprar um apartamento, a gente paga aqui um aluguel que é alto e eu quero ter mais. Quero o valor de uma parcela. Aí eu falei assim, em qual bairro você moraria
que não fosse aqui na Zona Sul, que a gente poderia comprar um apartamento. Aí ele falou, eu gosto de Jacarepaguá, na freguesia especificamente. É uma residencial e tudo mais, eu gosto de lá. Então tá, vamos começar a procurar. Só que a gente queria comprar um apartamento sem R$1. Uhum. E aí, eu falei, não, a gente tinha uma renda, mas a gente não tinha R$1. Pra entrada. E aí eu falei, como que a gente vai fazer? A gente já tinha avisado que ia entregar o apartamento e a gente tinha um mês pra definir. E eu comecei a procurar. E aí ele, a gente não vai conseguir. Eu falei, não, a gente vai conseguir. Aí eu encontrei um apartamento que tinha acabado de ser entregue e tudo mais. O cara tava vendendo. E aí eu falei pra ele, vamos ver o apartamento. Marquei e tal, fui lá. Gostamos, o cara também gostou bastante da gente. Eu falei, mas tem um problema. A gente não tem dinheiro, a gente precisa parcelar a entrada. A gente precisa... a gente vai entregar o apartamento. E a gente precisa de um lugar, né? Pra ir agora, pra morar. E a gente precisa pagar a entrada parcelada. Uhum. A gente já tinha pré-aprovação do financiamento. Uhum. Só que ele não tinha um Habitse. Uhum. Então... Quando eu comprei minha casa também não tinha Habitse. Você acredita? Eu tinha um financiamento, não tinha Habitse. Ele tirou depois. Mas aí, me conta, tô curioso agora. Aí ele virou pra gente e falou, não, tudo bem. Eu falei, mas já tem aqui. É certo a gente mandou pra ele os documentos, tá. Uhum. O Habitse demorou pra sair. E a gente morando lá, pagando parcelada a entrada. Quando o Habitse saiu, a nossa pré-aprovação venceu. Uhum. Ou seja, a gente tem que mandar tudo de novo. Todo o financiamento de demorando. Novo. Quando chegou a parte na hora de fazer de novo, ele, olha, o apartamento valorizou. E agora eu quero mais 40 mil. Aí eu falei, a gente já tá pagando a entrada. E outra, o apartamento, quando a gente foi morar, era, não tinha nada do lado. Começou a construir um prédio praticamente do lado. Sofri muito. Obra, né? Sofri muito. E eu falei assim, eu tô quase desfazendo, não querendo mais, quanto mais pagar mais. Aí eu falei, aí o Marcelo, ai, amor, acho que... Eu falei, não. Cara, eu tava muito abatido nessa época. Eu tava assim, espiritualmente, mentalmente, eu tava muito abatido. Sim. Eu tava assim, um sentimento de derrota por dentro que eu tava. E assim, foi logo depois de Difícil Sociedade, os caras vieram, pediram para reduzir, fazer uma adequação no contrato e tal. Eu tava, a Ellen, não só nesse momento, mas em vários outros momentos da minha vida, né, que ela foi fundamental muitas vezes para me trazendo pro chão, mas nesse momento ela falou, quê? Não vão pagar mais nada. E aí, que fim teve? Ele aceitou. Eu falei, não tem como. Porque ele também sabia que estava sendo construído ali do lado e que ia desvalorizar aquela né? Até para ele vender, porque tava fazendo fundação para subir um prédio, né? Enfim. E aí foi isso. A gente conseguiu comprar um apartamento. Assim, era muito improvável disso acontecer, né? E você tinha que ter fé e buscar, não, eu vou conseguir. Sim. E aí a gente foi. Que já é uma coisa que hoje, com a minha cabeça de hoje, eu jamais teria feito. Hoje eu não teria comprado, naquela época, aquele Marcelo que não tinha nenhuma reserva financeira, nem de um mês, nem de 15 dias, nem de nada, comprar um apartamento, pagar a entrada parcelada. Eu lembro que eu tinha um último... Eu fazia umas notas lá para eles, pro pessoal lá do correspondente. Eu lembro que era um valor muito alto. Quer dizer, na época, para mim, era um valor alto. Acho que era 12 mil ou 13 mil. E eu usei esse valor para pagar parte da entrada, né? Porque, você lembra, eu dei uma entrada para eles, né? E depois a gente foi pagando uma parcelinha de R$2.000. Mas tinha que ter acontecido, cara. Senão, você vê, foi tão importante. Vocês estão contando essa história 15 anos depois, 10 anos depois. Mas é impressionante que uma coisa que eu percebo que a gente sempre elevava isso, a gente vivia sempre perigosamente. Dá o passo que Deus dá o chão. Exatamente. Cada vez mais elevava o nível. E a gente tinha que, botar aqui na frente pra gente correr atrás, enfim. Mas principalmente mas todo mundo é assim. E dentro do empreendedorismo é importante, porque isso não te deixa ficar na zona de conforto, cara. O Patrick é exemplo disso. Patrick, você, 1 ano e meio atrás, você morava num Buritis, pagava 3 mil de aluguel. Ano, cada vez que depois ele foi pra uma casa de 8, agora numa casa de 10 e vai subindo, cara. Você vai dando os passos. Claro que é bom você ter
um planejamento para isso, para não acontecer, né? Não se expor muito ao risco da ruína, e nesse caso se expuseram, mas é a vida, né? Se não for assim, a gente não vai construindo as coisas. É muito aprendizado, com certeza, valeu muito. E me conta aqui, essa história do digital aí, cara, onde que esse cara trouxe essa ideia pra você? Falou, pô, você tem que... Como é que foi? Conta aqui, né, que a gente conversou isso no off, mas conta de novo aqui no gravado, essa história do SEO, do Google, do YouTube, de onde que veio isso? Cara, então, eu sempre fui um cara muito inconformado, né? Hoje a gente tava vindo de carro pra cá, a gente tava falando sobre isso, que eu sou um cara muito inconformado, inquieto, né? Então eu falo, cara, a gente precisa ter... E eu lembro que na minha época, alguns colegas, não sei como é que é o nome que dão aqui em BH, deve ser outro, com certeza, mas lá no Rio a gente chamava de zangão. Alguns colegas pagavam o zangão, que era o quê? Era o cara que pegava o cliente e levava lá para aqui é captador. Então, aí pagava o zangão levava... Já levava a procuração pronta. Tudo. Já levava. Eu falei, cara, isso não tá certo, isso não funciona para mim. Sim. Acho que tem... Eu tive um aluno não, né? Tive um aluno que, numa dessa, cara, o cara se ferrou grandão. Porque ele tinha lá o zangão dele, só que era falso. E aí sobrou pro cara, foi preso e os caramba. Aluno não, é marido de uma aluna minha. Caramba. Loucura, né, cara? É perigoso essa porra. Mas e aí você ficou inconformado, falou, pô, tá errado, vou pagar 300 conto na procuração e tal. Não vou fazer isso, tá errado. Eu nem sei se eu vou ganhar o processo, como é que eu já vou pagar pro cara, entendeu? Sim. Eu falei, não, aí, tipo, eu tinha esse primo, eu falei, cara, primo, tem que fazer um site e tal, tenho, né, o Thiago. E aí a gente comecei com um site, aí ele... vamos melhorar teu site, vamos incluir um blog, começa a escrever para esse blog. Eu nem sabia como é que era, técnicas de SEO, como é que eu faço isso e tal. E aí ele falou, cara, tu tem que aprender isso aí, se vira. E aí na época, tinha um cara que estava começando, chamado Henrique Carvalho, né? Ele tinha um produto na época, acho que era Viver de Blog, nem sei se esse produto tem ainda. E aí eu comecei a estudar esse cara. Eu falei, pô, comprei esse produto dele, virei aluno lá e comecei a pesquisar na internet sobre isso, como é que eu posso fazer isso e tal. E comecei a escrever sem parar. E hoje eu acho que o blog deve ter uns 400 artigos, né? E começou a pintar cliente, né? E aí, a mesma coisa. Mais uma vez, o Thiago começou a fazer vídeo no YouTube. Ele falou, Marcelo, começa a gravar vídeo, cara, falando sobre os teus processos, sobre as tuas coisas. Ele que te deu os dois direcionamentos, tanto do blog quanto do YouTube. Sim, eu falei, cara, mas como é que eu vou fazer isso? Eu lembro exatamente a reunião que eu tive com ele lá na agência dele em Nova Iguaçu. Ele falou, hoje você tem uma referência de direito do consumidor. Porém, se você tiver um blog, você pode ter 30, 20, 50, infinitas referências de direito do consumidor. Eu falei, tá. Aí, tipo, eu falei, eu acho que eu consigo fazer isso. E aí, depois ele veio e me falou dos vídeos, né? Ele falou, cara, você tem que começar a gravar vídeo. Tipo, a galera vai começar a conhecer você, vai se identificar contigo, vai surgir convite para palestra, vai surgir entrevistas, vai surgir... E foi exatamente isso, foi uma profecia. Né? Esses dias até eu fiz um comentário no Instagram dele, que ele tá mudando a área dele de atuação, eu fiz lá uma profecia na vida dele. Mas, cara, foi exatamente isso. Tudo que ele falou aconteceu. E eu comecei a estudar. Eu falei, cara, tem que estudar sobre o YouTube. Não é só fazer o vídeo. Não é só tu pegar o vídeo e jogar lá. O que seus amigos advogados achavam disso naquela época? Cara, eu sou um pouco lobo solitário, né? Tipo, eu sou um cara assim que eu não tenho poucos amigos, né? Tipo, até porque a minha avó já falava, ela falava, você tem que saber sempre diferenciar o que é a mãe da minha mãe. Quem é colega e quem é amigo. Você tem amigo, você tem colega. Eu falei, aí é uma coisa que eu levo pra minha vida até hoje, não é todo mundo que eu levo pra minha casa. Exato, né? Eu também sou assim. A Ellen também tem muito isso, né? Então, tipo, a galera meio que não tava nem entendendo o que tava acontecendo, entendeu? Tipo, não tomou pedrada, não? Tomei, com certeza. Mas eu, na verdade, quando eu comecei com tudo isso, cara, eu sempre não fui muito agressivo, entendeu? Eu fazia o meu trabalho ali, tipo, fazia certinho, tudo tranquilo. Formativo. Não, eu digo a pedrada no sentido de, tipo assim, porra, cara, você tá preocupando mais em gravar vídeo do que em fazer uma pós-graduação, tá ligado? Não, rolou papo, sim, de Entendeu? Galera falar assim, não isso, mas... Isso não vai funcionar e tal. Não, Marcelo virou blogueirinho. O blogueirinho é clichê. Essa é padrão. Virou blogueirinho, não sei o que, tá fazendo vídeo,
Eu não sei onde ele acha que vai levar isso. Tem que ter um escritório, não sei o quê. Fazer vídeo não vai adiantar nada. Tá mesa de mármore. E tá aí hoje. Escritório faturando mais de 1 milhão por ano. Né? Tipo, a gente não tem mais... Hoje a gente tava conversando exatamente sobre isso. Fala, cara, a gente viveu um período de escassez, muito por conta de mentalidade também. Muito sinistro, né, cara? Tipo, cortava net... tinha que pagar a luz, porque senão ia cortar a luz. E hoje a gente vive uma realidade totalmente diferente. E isso é graças ao digital. Graças a YouTube, graças a eu escrever para blog, graças a escrever... Cara, teve um ano que eu escrevi isso aí, eu falei, vamos escrever artigo. Vamos escrever Juris Way, Jus Brasil, Migalhas. Então comecei a escrever e, como 2018, 2017, ainda era muito tímida a galera em relação a isso, a gente tinha bons retornos, né? Sim. Enfim, isso realmente mudou o jogo, cara. Foi um game changer, né, cara? Aí tem a pergunta, mas por que você entrou na mentoria, Marcelo? Por que você quis fazer a minha mentoria, né? Eu ia chegar nessa pergunta. Antes dessa tem outra. Por onde você me conheceu? Cara, eu te conheci porque eu tenho um amigo que foi estagiário comigo lá no Rio também. Inclusive a gente tá pra tomar um café, o Alexandre Sandin, ele também... não sei se ele... ele tá na Frate também, eu acho, se eu não me engano. Não tá, Patrick? Tá. Achei que tá na Frate. E ele falou, cara, que ele sempre me perguntava umas coisas, né? Eu cheguei timidamente a fazer um treinamento que, tipo... Como eu não sacava de lançamento, achava aquilo tudo muito difícil e tal... E por iniciativa do Thiago, ele falou, faz um lançamento, você sabe vender, você vai vender pros advogados e tal. Eu fiz um lançamento que, tipo, rolou uma aluna nesse validou, lançamento. Validou. Validei. E... Nós já fizemos um lançamento de figurão. Sério? De figurão. Que não vendeu nada? Que não vendeu nenhum. Você deve conhecer o figurão. É esse aqui, ó. Óbvio que eu não posso falar no online, mas esse aqui, ó. Sim. Não vendeu nenhum, cara. Que isso, então, se vendeu um seu, já validou seu produto. Caraca. Mas vai lá, me conta. E aí, como é que você chegou até mim? Aí ele falou, Marcelo, tem um cara, o nome dele é Marcelo Saf e tal, teu xará. Eu faço parte de um grupo, os advogados chegam lá no grupo e aí eles colocam um problema e todos os outros advogados, eles vão lá e falam. Hot City. Aí eu falei, cara, mas o quê? Ele, tem uns eventos e tal, tem umas coisas no Zoom. Eu falei, isso aí, o nome disso é Mastermind, cara. Exato. Aí ele, tá. Falei, maneiro. E aí fiquei com isso na cabeça. Tipo, não te procurei, não botei nada. Fiquei com isso na cabeça. Aí, beleza. Aí, belo dia, né? Tô eu passando no meu Instagram. Apareci. Quem é o bonitão aqui? Apareceu lá. Gastei dinheiro pra aparecer. Com certeza. Aí eu, cliquei e falei, a parada que o Sandinho tinha me falado. E aí eu entrei e falei, vou entrar. Eu não tinha dúvidas. Quando eu vi, né, a forma como tava ali a copy, né? Eu falei, cara, a copy tá muito boa, né? Me pegou, né? E eu vi aquilo ali, eu falei, eu preciso disso, né? Porque até, vamos botar aí, fevereiro, março, eu ainda fazia as consultas junto com a minha sócia. Né? Foi bom, as coisas são como tem que ser. Foi bom ela não tava como sócia na época, né? Não tava, ela era associada ainda. Né? Agora ela é sócia. Eu fazia com ela as consultas. E por quê? Aquela da liberdade entrou na cabeça. Você falou, putz, cara, eu tenho que ter liberdade, eu preciso poder gerir melhor o negócio, ter alguém para realmente assumir. Quanto tempo tem seu filho? Meu filho tem 3 meses, cara. Então tava no caminho. É isso que eu queria até falar um pouco. Porque assim, ele não falou pra mim que ia fazer. E geralmente a gente fala sobre isso. Eu também não sei se isso se deve ao fato que eu tive que fazer mudanças na corretora, de especialista. Eu ia sair de licença maternidade. Contratação de novos funcionários. Exatamente. Tive transtorno de ansiedade na gravidez. E aí ele não falou, ele só falou assim, eu comprei um curso e vou fazer. Eu falei, tá bom. Uma mentoria. Foi. Uma mentoria. Uma mentoria e tal. Eu falei, tá. Aí ele... Quando ele começou a fazer algumas mudanças, eu falei, a gente vai ter um neném. Não vai tão com sede ao pódio. Porque ele é 880. Eu sou muito intenso. Ou é nada, ou é tudo ou é nada. É difícil achar o meio termo. Aí ele falou, ele tem falado que ele vai mudar o escritório, né, para outro bairro, né, no Rio.
Pra Barra da Tijuca. Pra Barra. E aí eu falei, tá, mas você pode esperar pelo menos até janeiro? Se conecta com o Murilo, cara. Conhece o Murilo lá do Rio? Da Frate? Não. Conselheiro da Frate. Eu vou falar com ele é um cara bom, ele tem escritório ali no Lemon. Mas depois no off a gente fala disso. E aí, me conta. Aí eu falei assim, dá pra se esperar só um pouco? Até... Não, eu já marquei de ver salas. Falei... Mas eles não têm culpa disso não, tá? Inclusive o Patrick falou pra eu não fazer isso. Né? Patrick, obrigada. Mas esse é um ponto positivo que eu falei que a gente conversou desde o início, que eu falava com o Marcelo. Eu falei, cara, eu tenho certeza que você vai decolar, porque ele é obstinado em executar. Mais ou menos igual a gente. É o que eu falo, que é o grande diferencial da gente ter todo o resultado, é que, pô, a gente pega uma parada, vai lá e executa. E ele foi assim desde o início. Na primeira call, qual que foi o tema? Liberdade. Sim. Liberdade. Cara, eu preciso sair da operação. Seu filho tinha nascido na época? Acho que ainda não, né? Não tinha tava nascido. Perto Tava de pra nascer. nascer. Tava pra nascer. E aí ele trazendo justamente isso. Ele falou, cara, funciona, meu problema não é grana, o escritório tá faturando. Acabou que depois deu um boom de faturamento. Mas meu problema não é a grana, nem o marketing. Meu problema... Foi mal, galera. Desculpa o microfone. Tô aprendendo ainda. E aí ele falou, cara, meu problema é ter liberdade. É eu ficar preso no operacional. E aí, um pouquinho que a gente conversou, cara, questão de processo, que a gente dividiu. Sim. Nos primeiros dias ele já foi mandando e a gente já foi marcando outros encontros e tal. E aí entra a importância também da execução. Mas, cara, é muito bacana ver esse processo que hoje, praticamente, você não toca mais a mão na operação, né? Não toca a mão na operação. Dificilmente eu tocava a mão na operação. O que acontece? Tinha aquela coisa que isso foi até tema de uma das aulas nossas. Eu não lembro se foi você, Patrick, ou se foi você, sabe, que falou, sobre a questão da pessoalidade. Né? Então, assim, eu tinha um problema... O cliente queria você. O cliente queria eu. Então, assim, isso é uma coisa que a gente ainda está amadurecendo na cabeça dos clientes, porque tem cliente que chega e quer falar comigo, quer me ver e tal. Então, a gente está passando agora até o motivo de eu ter advogados associados, mas não, advogado associado, tem outros advogados, não é só o doutor Marcelo. Sim. Então, assim, a gente tem um texto pronto, preparado para isso, mas ainda rola, né? A galera que... É um processo, né? Eu quero falar com o Marcelo, o doutor Marcelo, eu vejo todos os vídeos dele e tal, não sei o quê. E eu achava que não é possível, cara. E hoje eu vejo que é. Então, assim, eu até tava brincando com eles numa reunião lá no escritório. Eu falei, olha, hoje eu sou esse cara que é o CEO, mas eu vou te falar, tem um cara melhor do que eu pra fazer isso aqui, com certeza. Pode ser que um dia... Eu só preciso descobrir quem, né? Porque pode ser um dia que não seja mais eu. Mas essa pessoa existe. Isso eu falo muito com a minha sócia também. Eu falo, cara, a gente não é insubstituível. Sim. As nossas funções, elas vão mudar, a gente vai melhorar, a gente vai se desenvolver e o escritório vai precisar da gente em outras situações que não são as que a gente faz hoje. Faz parte do negócio, faz parte do jogo, é nosso crescimento. Sim. E a sócia dele é um pouco parecida com a gente, virou sócia por merecimento, né, Marcelo? Por merecimento, com certeza. Veste a camisa, líder. Sim, a gente tem que ter... Eu pelo menos entendo isso, né? Eu sempre quis que a minha equipe ela tivesse pessoas que tivessem espírito de liderança, principalmente para quem tá em posição de gerência, né, cara? Exato. Pô, tem que ver... tá indo embora? Tá indo embora? Não, tem que ver aqui, ó. Terminou, já protocolou tudo, já fez tudo. Tem coisa ainda na DV Box e tal. Não pode falar assim com o cliente. Exato. Então, isso me deu muita segurança também para promover ela sócia, né? Porque, além da bagagem dela jurídica, que ela é muito safa, né? Saca bem, escreve bem... Street Intelligence, a sagacidade. Exatamente. Assim, tem as hard skills dela são muito boas, tanto quanto as soft skills também. Então, isso me dá uma tranquilidade, né? Então, hoje a gente tem ela lá, tem uma advogada que ela meio que coordena, que é de previdenciário, mas como previdenciário a gente ainda está muito no início, a gente acaba utilizando essa outra advogada para cuidar de outras coisas do escritório, auxiliar, né? Acaba sendo um backup ali, né? Sim. Que a gente precisa também. Sim. E aí me conta, cara, daqui para 5 anos, o que você tem de plano aí pro seu escritório? O que você pretende? Se pudesse um cenário ideal, assim, do que você quer, pra onde você quer caminhar? Cara, eu acho que daqui a 5 anos é muito louco isso, né? A gente... Você viu que você falou que 10 anos mudou sua vida toda, então cara, joga a meta lá pra cima. 5 anos eu penso que o escritório ele precisa estar faturando pelo menos 5 milhões. Né? Tipo, ano. Né? Acho que a gente tem isso traçado. Esse ano eu coloquei uma meta de 1,6, né? Eu tô louco atrás dessa meta. Eu funciono com meta. Né? A Ellen também funciona com meta. A gente é muito vendedor, né? Sim. Que o vendedor que é o cara que fica maluco atrás da meta, né? E
Quero que o escritório tenha um braço internacional, né? Vai ter um braço internacional, ou nos Estados Unidos, ou em Portugal, ou nos dois, não sei. Mas a gente vai ter um braço internacional. E você trocou a sala? No escritório? Então, hoje a gente tem 3 salas, né? Pois é, mas era no mesmo lugar ou na hora que você foi olhar em outros, na Barra, você trocou? Não. Então, a gente não trocou ainda, né? Eu pretendo me mudar, não sei. O contrato vai até agora. O contrato, se eu não me engano, ele vai até... Tô te mandando aqui no grupo agora o contato que eu te falei do cara. Show. O contrato acho que até o início do ano que vem, se eu não me engano, não tenho certeza. Sou muito grato também a lá o senhorio, então assim... eu vou ver, mas realmente a questão da Barra, né, da gente ir pra Barra, não sei se isso acontece aqui em BH, deve acontecer também, né? Tipo, é diferente o cliente que tá na Barra da Tijuca, o perfil, ainda mais as coisas que a gente tem como produto no escritório, o perfil é totalmente diferente, sabe? Tipo, sabe, tipo, as pessoas às vezes deixam de contratar um serviço do escritório porque não tem o dinheiro da passagem. Sim, eu sei como é que é. Então, assim, aí na Barra a gente vai atingir um público maior. E tem também a questão do branding. Você conhece ali o Le Monde? Conheço, pô. Então, te mandei o contato agora do cara, o advogado de lá. Show. Ele é advogado de lá. Ele tá lá? Ele tá lá e ele é advogado de lá. Ele é advogado do Le Monde? Ele é advogado do Le Monde. Bacana. Ele é conselheiro da Frate. Bacana. Ele é top. Depois você faz contato com ele. Mas e aí, volta pros 5 anos aqui. Quer tá 5 milhas, mas 5 milhas, de repente, morando fora. Isso aí é uma coisa boa. Isso é uma coisa que a gente tem... Vocês têm essa vontade? Eu tenho essa vontade. Lá em casa, a Marcela tem a vontade, eu não. Cara, então, eu acho que a gente tá num momento meio delicado, assim, em questão política. Eu sei que e hoje eu falei isso com ela, falei, que se dane quem vai ser o presidente. A gente já sabe qual é o caminho, o que precisa fazer para superar qualquer adversidade em relação à política. Mas eu quero que, o João Marcelo, ele tenha uma oportunidade, né, e tenha uma qualidade de vida, viva numa cultura diferente dessa cultura que ele tem aqui. Então a gente está analisando essas possibilidades. A gente já tem um processo de cidadania portuguesa em trâmite, né? Show. Mas demora pra caçamba isso. E a gente tá estudando para ver esse EB2NW, né? Que aí eu aplicaria, né? Enfim, é uma coisa que eu tô analisando também para ver essa possibilidade. Mas a gente sabe que isso demora, né? Então, 5 anos, de repente, até lá a gente tá morando lá em Orlando. Aí. Tipo, numa casa daquela do Irmãos à Obra. Sabe por que não me pega Orlando, cara? Porque tem muito brasileiro. Não, até que não. Isso aí me pega, porque eu acho que seria mais fácil. O estilo de construção, cara, deles, eu não gosto. Drywall, né? E madeira pra caralho. Sim. Meio velho, assim, meio tudo igual. E aquele telhado não me pega. Sabe, o telhadinho deles que é caído assim, não me pega. Sei lá, eu gosto muito mais das construções aqui, tijolo e tal. Isso é um ponto bem foda. E a água lá? A água lá parece que ela tem um cheiro ruim, assim, não sei, não me pega. Galera, e não me cancelem, tá? Galera, isso até a água mineral é diferente lá, né, entende? Amor? Então, não sei. Mas assim, é do caralho. Queria muito morar. Eu acho que é uma experiência, né? Cara? Eu penso talvez ficar uns meses, assim. Né, pra ver como é que é. Sim. Mas que legal, cara. Que massa a história de vocês. Que show de bola, cara. Nossa, fico muito feliz de receber vocês aqui. Porra, começou cedo esse Google e esse... Cedo. E esse YouTube, hein, cara? Queria ter começado naquela época, eu nem era advogado naquela época. Mas começou cedo, cara. Muito bom. Parabéns, cara. Vocês estão de parabéns. Valeu, Saf, obrigado. Eu que agradeço, só tenho a agradecer a vocês. Primeiro por estar aqui, né? E por tudo que tem sido feito, né? Na mentoria, foi feito na mentoria, na Frate, né? Eu acho que... Cara, Mastermind, eu acho que todo mundo tem que fazer. Qualquer profissão. É muito bom, né, cara? Qualquer profissão. Né? Tem que ter um Mastermind, tem que ter um líder no Mastermind, né? Sim. E, pô, vocês exercem essa função aí, pô, muito bem, brilhantemente. E é muita gratidão mesmo que eu tenho, cara. Muita mesmo. Fico muito feliz, meu querido. O caso tá sempre aberto. Tem que marcar uma data pra você voltar aqui e contar pra gente as metas. Vamos colocar aí. Com certeza. Tem que marcar uma data pra gente contar aqui pra falar da minha outra versão que a Ellen não gosta que eu fale. Qual versão? Que eu tenho um lado assim meio artístico, entendeu? É mesmo? Ai, não. Por que, Ellen, que você não gosta? Isso daí dá pra gente falar um podcast inteiro pra gente falar sobre isso. É porque ele já foi no Silvio Santos. Mentira. Que isso, pô? Sabia que eu conhecia de algum lugar. Só que ele foi num programa do Silvio Santos que... Eu vou achar isso e vou mandar lá no grupo. O negócio foi tão bom que o programa acabou depois que eu fui.
Não, mas eu, na verdade, cara, quando eu era mais novo, a minha mãe que me salvou, né? Não sei se ela me salvou, né? Mas acho que ela me salvou. Eu queria fazer artes cênicas, eu queria ser artista, eu queria ser ator, eu trabalhava numa agência, fazia eventos, né, tipo... Eu colocar o Marcelão pra coordenar o SAF Experience. Você é o apresentador do SAF Experience Rio de Janeiro. Eu posso Já tem um sotaque. Eu posso apresentar de Silvio Santos. Aí, ó. Aí, Márcio deve estar rindo ali dentro. Bota o microfone, já vou Márcio. pedir no próximo microfone aqui. Olha, hoje o Silvio Santos ele fala mais baixo. Tá mais velho. Ele tá mais velho. Então... Muito bom. E aí eu Muito fui lá, bom. cara, no Silvio Santos, conheci o Silvio Santos, que já era um fã, já imitava ele, já... Eu apresentei no escritório que eu trabalhava, que era um escritório grande, o Negrini, lá no Rio. Eu apresentei a festa lá de Silvio Santos. Eles me levaram para São Paulo para eu apresentar a festa de São Paulo como Silvio Santos. Que massa. Como estagiário lá, né? E foi ótimo, eu conheci o Silvio Santos, fiquei 4 dias lá. Pagou mico. Não, aí, cara, qual foi a... Tem no YouTube? Tem, mas só uma parte, eu vou te mandar depois. Isso aí é uma questão de você... Primeiro, você tem que saber um pouquinho de PNL, você tem que saber um pouquinho de gatilho mental, você tem que saber um pouquinho de rapport, que eu não sabia. Então, eu só fiz cagada lá, cara. Porque qual foi a minha estratégia? Vou dar uma de marrentão, que eu não sou. Vou dar uma de marrentão porque o Silvio gosta do Frota, o Frota é marrento. Então eu vou ser marrento lá e o Silvio vai gostar de mim. Cara, só que eu... Deu tudo ao contrário. Só falei besteira. A pior coisa que eu falei lá foi o seguinte. Ele virou e falou assim... Marcelo, você é carioca? Você acha que os cariocas eles são assanhados? Aí, o que o inteligentão responde? Não... Os cariocas não são assanhados, não. São as mulheres que dão em cima dos cariocas. Não. Cara, as tias... Se fosse hoje, irmão, seria fantástico. As tias que estavam na plateia, que elas que votavam, né? No final, você passava por uma avaliação da família. Não falei o nome ainda do programa, né? O nome do programa era Casamento à Moda Antiga. Você passava por uma avaliação da família e no final você ficava... Se você chegasse na final, era você e mais um. E aí você passando sempre uma casa. Tipo Big Brother. Que, inclusive, essa foi a ideia da minha mãe que me mandou me inscrever na época. Eu era estagiário e tal. Ela falou, se inscreve, é igual Big Brother. E aí eu, me inscrevi. Só que, quando chegou no final, quem é que decidia? As tias. As tias da caravana lá, de Coaguacetuba, não sei da onde e tal. Só que cada vez que eu respondia alguma coisa pro Silvio Santos... As tias ficavam assim, ó. Não. Cara, então, aí, infelizmente, quando chegou no final, né? Perdeu. E fizeram o link com a casa, né? E o link com a casa. Tinham vários casais lá dentro. E o Silvio Santos perguntava para as mulheres: você quer que. Quem você. Se você tivesse escolher, você escolheria o fulano ou o Marcelo? Ah, o Marcelo. A menina que tava lá era a musa da Gavião, cara. A menina que tava na casa. Aí eu falei, cara, vou lá e tal, não sei o quê. Chegou no final. Marcelo, infelizmente você não foi dessa vez. Mais sucesso pra você. Um abraço pros meus amigos, meus conterrâneos cariocas. É isso. E acabou. Eu voltei, mas isso aí... Vai pra advocacia que é melhor. Quando foi isso? Isso foi em 2005, cara. Bem antes de tudo. Isso foi em 2005 e... Aí, na época ainda telefone fixo, telefone lá em casa não parava de tocar, minha mãe... E depois que o programa foi ao ar, né? Cara, eu fui pro carnaval em Búzios, né? Imagina se fosse hoje isso, Também já fui muitos. Eu fui pro carnaval em Búzios, as pessoas me reconheceram na Rua das Pedras. O cara do Silvio Santos. Você foi no Silvio Santos? Eu, fui, cara. Era eu. Tinha só 2 anos que... foi 2 anos antes da gente se conhecer. 2 anos antes da gente... Aí, quase que você vai com ele. 3 anos, mais ou menos. Quase que você vai com ele lá, imagina? Gente... Quando ele me contou, ele já tava namorando, é por isso. Mas aí, o que você... Isso, inclusive, dá até uma palestra, cara. O que você...
esse episódio, né? Porque você deve se conectar com o seu cliente, entender o seu cliente, entender sobre técnicas de PNL, gatilhos mentais e rapport, para não acontecer o que aconteceu comigo no Silvio Santos. Porque se eu tivesse sido um cara mais simpaticão, tivesse sido... Você tinha levado. Tal, sei que, falado com a plateia, né? Tipo, pô, vocês são lindas, maravilhosas. Tô aqui, que isso? Não, os cariocas não são assanhados, não. Eles podem até ser, mas eu não sou. Sim. Então, assim... Ganhava. Levava pra casa. Tivesse feito um acolhimento ali... Comunicação com o público-alvo. Escutativa. Na moral. Exatamente, meu irmão. Cara, que massa, ó. Tamo junto. Obrigado demais pela presença de vocês dois. Fico muito feliz de receber vocês aqui. Esse vai ser um dos podcasts mais espontâneos aqui, né, cara? Sim. Falamos de tudo. Falamos de relacionamento, família, negócios, enfim, sua trajetória. Muito massa. Parabéns pela trajetória que você construiu, que você tá construindo. Tenho certeza que é só o começo. E vai bater essa meta de 5 milhões muito antes de 5 anos. Amém. Tenho certeza disso. Tamo junto, meu querido. Obrigado. Show. Obrigado, viu, Ellen, pela presença. Eu que agradeço. Tamo junto. Contem sempre com a gente aqui. Tenho certeza que vai agregar muito pro pessoal também. Ellen, deixa um recado aí pras esposas, ó, que estão assistindo esse podcast aqui. Como que elas podem transformar o marido naquele Marcelo lá do Silvio Santos no Marcelo de hoje? Porque você que é responsável, é a mulher que manda no cara. Com certeza. Então, o Marcelo, ele era muito... Ele é muito sonhador, mas de uma maneira negativa, né? Que era... não tinha muito pé no chão, não tinha muito como... Não tinha um plano traçado, ele só queria, ele só tinha vontade. E isso foi... Eu meio que trouxe isso para ele, né? Para que ele tivesse um caminho a trilhar, buscasse ferramentas, né, amor? Sim, com certeza. A Ellen, ela... foi fundamental. Tipo, a gente não tinha nem dinheiro para comprar um carro. Aí eu vi um carro, assim, de última geração, acabado de lançar. Eu falei, esse carro aí que a gente tem que comprar e tal, não sei o quê. Cara, tu não tem dinheiro nem para comprar um Palio, tu quer esse carro, né? Tipo assim, a Ellen me trouxe muito, muito, muito pé no chão. E isso foi importante, porque isso aí tem gente que acha que isso é mentalidade de abundância e de prosperidade. Cara, não é. Isso é esquizofrenia. Porque você tá querendo viver uma coisa que ainda você não chegou lá, entendeu? Então tem que ter um plano traçado, né? Sim. Como chegar até esse ponto. Sim. Não, a Ellen fala assim, que a gente dividia marmita, né? Quando a gente trabalhava no centro, lá no Rio, a gente ia comer no restaurante e... Ai, meu Deus. É porque na verdade, eu trabalhava numa corretora que ficava dentro do BNDES. E aí, ele ainda estava iniciando e tudo mais. E aí, eu lembro que a gente estava se conhecendo ainda. Mas e tem uma coisa que você perguntou, a gente é muito amigo. Muito amigo. Se você perguntar assim, a gente se ama e tudo mais, mas o que a gente é mais? Amigo. Muito amigo. Então... Parceiro, né? Sim, a gente nutria isso. E aí, logo no início, e aí eu lembro que ele me ligava, e assim, eu ganhava mais que ele na época, eu tinha benefícios melhores que ele e tudo mais. O contrato de associado. R$1.500. Não. E aí eu lembro que eu ia almoçar e, tipo, ele era assim, ele gastava tudo que ele ganhava. E eu sempre fui meu dinheiro, ele tem que durar até o final do mês. O meu Sodex, meu refeição, ele tem que durar até o final do mês. Então, ele às vezes me ligava, eu sabia que ele não tinha dinheiro pra almoçar. Aí você vai almoçar agora? Eu falei, não. Então tá bom. Aí eu ficava com pena, eu ligava, vem agora que eu vou almoçar agora, não sei o quê. Aí a gente almoçava. Passava o rádio, Nextel, pi. Né? Carioca, pô, velho, isso é foda, porque a gente faz sempre questão de frisar isso. Deu emocionado aí, né, meu querido? Deu, cara, porque eu lembro que a gente... assim, o dinheiro era muito contado, né? Então, assim, vinha coisas que eu fazia particular, mas muito pouco nessa época ainda, não estava tão avançado. E eu lembro que tinha acho que era Beco dos Barbeiros ali o nome, no centro. Tinha uma carrocinha que era de um Guaraná natural daquele de água suja, sabe? Sei. Guaraná natural e um joelhão, né? Um joelho. E, cara, era meu almoço muitas vezes, durante muito tempo era aquilo ali.
Tipo, eu não tinha mesmo, R$1.500, cara, não era nada, entendeu? Sim. Então, assim, pegava aquele R$1, ia lá, comia e tal, não sei o que, ia embora. Aí, tipo, a Ellen começou... Cara, às vezes eu não tinha... Nessa época, eu dividia um apartamento com a minha mãe no Flamengo, morava eu, minha mãe, minha tia, minha irmã e meu primo, né? 5 pessoas no apartamento. E... Às vezes eu não tinha... Pra economizar, e às vezes porque eu não tinha também, eu voltava do centro da Cinelândia andando pro Flamengo. Então, assim, era uma boa caminhada, né? E aí eu ficava... eu falava assim, mas como que você não fez as contas pra dar a passagem? Você volta andando? Não, porque eu já tinha, né, a Clara. Então, assim, pra mim... Controle financeiro para ela. Porque não tinha essa, tem que dar. Era assim, eram as despesas da minha filha. O que sobrasse... Era seu. Era meu, Sim. Entendeu? E aí ele não tinha muito isso. Ele queria ir pras festas no Rio... Ah, tinha isso também. Tipo, aí, por exemplo, ele me ligava, vamos pra festa, não sei o quê. Vou passar no cartão do meu... Eu falei, não, eu não vou. Você pode ir, eu não vou. Sim. Eu não tenho como ir nessa festa agora. Aí não, então eu vou ficar com você. E aí passou a abrir mão dessas coisas pra... Isso é top. Sim. Cara, eu acho muito fera essas histórias, porque assim, você pega o ponto A de dividir a marmita e o ponto B de chegar aqui hoje, pô, eu tenho uma meta de que 5 anos tá faturando 5 milhões. Não, e antes disso, isso aí ainda tem que 5 anos. Hoje, qual restaurante que eu vou levar minha esposa hoje? Que ele mandou no grupo. E perguntou aqui agora vindo, falou, qual que é o mais top? Cara, isso é fera pra galera ver, é o seguinte, principalmente quem tá assistindo, velho. Quem tá começando, né? Velho, olha a construção. Porque às vezes a galera tem uma mentalidade que, porra, pra chegar lá, não, eu tenho que ou já ter vindo família com grana e botar grana, ou tal. Não, cara. Sim. Faz a parada, dá pra fazer, dá pra chegar. Sim. A gente fala muito do nosso exemplo, que a gente saiu, porra, de uma realidade complicada pra chegar onde a gente chegou, mas quando a gente vê exemplos de outras pessoas, isso é motivador pra caramba. Porque, assim, talvez, e aí entra a questão de mentalidade, talvez se você mostrasse Patrick, o Marcelo de 5 anos atrás, onde tudo que a gente construiu chegou hoje, falasse, cara, e aí, dá pra fazer? Talvez a gente mesmo não acreditava que era possível, mas dá. Você mesmo, cara, mostrasse o cara lá dividindo marmita um tempo todo atrás. Hoje, a realidade que você vive, cara, dá pra fazer, executando, fazendo, buscando conhecimento, colocando em prática. Isso é fera, principalmente pra galera se motivar, porque às vezes, principalmente quem tá começando, pá, será que dá? Sim. Será que é pra mim? Sim. Irmão, a gente tá aqui trocando ideia, batendo papo, brincando, imitando o Silvio Santos. Aqui ninguém é gênio, ninguém é... Cara, a gente simplesmente fez. Exato. Entendeu? E acho que isso é importante. Né? Exatamente. Sim. É importante a galera ter isso em mente. E assim, se hoje, para o conselho que eu daria para quem tá começando, primeiro, cara, procure um mentor, né? Sim. Tipo, procure alguém que já está na frente. Procura a gente. Exatamente. Eu ia chegar lá. Eu tô fazendo merchan aqui. Procure um advogado de sua confiança. Olha só, procure a SHAF, o grupo SHAF. Eu recomendo. Olha só. Mandar a ligação do lançamento com a voz. Cara, falando sério, porque procure um mentor, porque o Marcelo, ele não foi o meu primeiro mentor, né? Óbvio que ele agora chegou no momento que eu tô, inclusive, mais preparado para receber todas as orientações que ele me deu. Mas, gente, aqui vocês vão ter todo o conteúdo que vocês precisam fazer direcionado para a advocacia, para o que você precisa fazer para o teu negócio dar certo. E uma coisa que eu queria falar, que é importante, que às vezes a pessoa... eu tenho amigos que falam isso. O Marcelo tá advogando pro tráfico. O Marcelo tá fazendo coisa errada. É milícia dando dinheiro para ele. Gente... um dos pilares que eu tenho no escritório é idoneidade e honestidade. Né? É idoneidade, honestidade e lealdade. Então, sem isso, não há negócio que se sustente. Né? Então, assim, tem que ter essa base, tem que ter essa construção. Se você fizer qualquer coisa que você fizer calcado nisso, na honestidade, na lealdade, sendo idôneo com o teu cliente. Valores, né, cara? Princípios. Os teus princípios, com os valores. Cara, você vai ter sucesso, você vai prosperar, né? Você só precisa achar o caminho, né? E os caminhos estão aqui. Marcelo Saf aqui, Patrick aqui. Vem com a gente. Para poder pavimentar esse caminho aí, que eu tenho certeza que vai ser vitorioso. Não desiste. Se você tem um sonho de ser advogado, de ter o teu escritório de advocacia, assim como eu tive lá atrás, que eu não tive financiamento de pai, não tive financiamento de mãe, eu tive uma inspiração, que foi a minha madrinha, que é advogada.
E que era alguém que eu olhava e falava, cara, morava na Barra da Tijuca, trocava de carro todo ano, os filhos indo pra Disney, indo pra... Ela foi uma grande inspiração pra mim. Minha tia Magda, um beijo, te amo, tia. Mas, tipo, não colocou dinheiro no meu escritório, não colocou dinheiro pra mim, entendeu? Na verdade, eu é que trabalhei com ela, aprendi muito lá também, no escritório com ela, como estagiário, fiquei um pouquinho só como advogado, mas foi base também para muita coisa hoje. Então acredita no teu sonho, segue isso, entendeu? Porque, primeiro de tudo, tem uma frase que eu até estava falando com a Ellen hoje, a gente conversou muito na viagem, foi bom a gente ter vindo de carro, que é o seguinte, ó, assim como o que está em cima assim como o que está em cima é o que está embaixo. Então, o que está na tua cabeça, nos teus sonhos, que você planeja, que você pensa, de repente, em ter vários clientes, ou um escritório que fatura milhões por ano. Cara, se você já consegue ver isso na tua cabeça, você consegue trazer isso para o materializar isso. É possível. Exatamente. Isso aí. Tamo junto, meus queridos. Quando a prosa é boa, a gente faz 3 encerramentos aqui. Mas, ó, sintam-se em casa. Quero receber vocês aqui mais vezes. Muito obrigado pela confiança, por terem vindo. E tamo junto. Como que o pessoal te encontra nas redes sociais? Marcelo Benevides, Marcelo com 2 L's, no Instagram. YouTube, Marcelo Benevides, advogados, tudo junto. Vai ver um careca lá. É você. Não é o... Como é que é o nome do cara aí? Alexandre de Moraes. Tá não é Alexandre de Moraes. Não é Alexandre de Moraes. Fica tranquilo, pode ir que... Show de bola. E você, Ellen? Como que o pessoal te encontra? Se precisar de seguro, já sabe como é que é. Vai estar na descrição aqui também, mas fala aí que às vezes o pessoal tá no Spotify. Seguro.com, escrito por extenso.com. Ou também no YouTube, seguro.com corretora. Escrito por extenso? Por extenso. Escrito por extenso, com. Show de bola. Show. E você, Patricão, como é que o pessoal te encontra na rede social? Me chama mais vezes, gostei daqui. Gostou? Patrick da SAF. Muito Patrick fácil. Da SAF. @Patrick da SAF. Sempre um prazer estar aqui. Obrigado. É isso. Tamo junto, papai. Obrigado pelo co-host. É isso. Mais um SAFcast. Tamo junto. Beijo. Obrigado por ter ficado até aqui. Tamo junto. Valeu.